Olá, minha turma de primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje, turma, a gente vai falar de triângulos. Olha lá, chega, eu fiquei roquinho porque é muito emocionante esse assunto, tá? Vocês trabalham triângulos a vida toda e a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre triângulos. Vamos começar falando da definição e das classificações de triângulo. Olha aqui, o que seria um triângulo? Seria a união de três segmentos consecutivos. Nesse caso, né, não colineares, isso é importante. Nós temos o segmento AB, nós temos o segmento AC e nós temos o segmento BC. Essa figura aqui recebe o nome de triângulo. A gente já viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então tá aqui, ó, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. E um triângulo ele pode ser classificado de duas maneiras, em relação aos lados e em relação aos ângulos. Vamos começar nossos estudos em relação aos lados. Primeiro caso, triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. Observe aqui esse triângulo equilátero, todos os lados têm medida A. Uma coisa interessante, tá, desse triângulo equilátero é que todos os ângulos também são iguais, esse ângulo é 60 graus, tá bom? Nesse caso, a gente diz que esse triângulo também é equiângulo. Belezinha? Nós temos também o triângulo isósceles, que possui dois lados congruentes, né, ou iguais, e tem ângulos da base congruente. Então, os ângulos da base são iguais. Esse ângulozinho e esse ângulo são iguais. E esses dois lados aqui são congruentes. Beleza? Nós temos também o triângulo escaleno, onde todos os lados são diferentes, né? E aí ele também vai ter um ângulo obtuso. É muito interessante isso aí também. Em relação aos ângulos, tem três classificações. Ele pode ser acutângulo, quando possui três ângulos menores do que 90 graus, ou seja, agudo. Ele vai ter obtusângulo, quando possui um ângulo maior do que 90 graus, ou seja, obtuso, por isso o nome obtusângulo. E ele vai ser também retângulo, tá? Se ele tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, a gente chama de triângulo retângulo, e aí os lados, né, são catetos, e o maior lado, que é aquele que está em frente ao ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus, é o que a gente vai chamar de hipotenusa. Então, hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, e os outros dois lados vamos ter catetos. Isso vai ser muito importante nos nossos estudos, tá? Segmentos notáveis em um triângulo. Olha aqui, bissetriz. O que é bissetriz de um ângulo? Nós temos a bissetriz interna, que é a semirreta, olha aqui, ó, que parte do vértice do ângulo e o divide em dois ângulos menores. Então, ó, peguei aqui esse ângulo, saí do vértice dele, ó, e dividi aqui exatamente no meio desse ângulo aqui, formando dois ângulos congruentes, de mesma medida. Então, a bissetriz é isso. Olha que interessante, em todo triângulo é possível traçar três bissetrizes, porque a gente tem três ângulos, que se encontram em um ponto chamado incentro. A gente vai ver já já o que é isso depois. E corresponde ao centro da circunferência inscrita no triângulo, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho o que é isso, um centro bonitinho. Vamos falar da mediana. Mediana é o segmento que liga o vértice até o ponto médio do outro lado. Então, por exemplo, vou pegar aqui o segmento BC e vou marcar o ponto médio dele, que é o ponto que vai dividir esse segmento aqui na metade. Então, vou pegar aqui do meu vértice A e ligar até o ponto médio. Então, esse segmento de reta aqui, AM, é o que a gente vai chamar de mediana. A gente pode traçar três medianas dentro de um triângulo e se encontram num ponto nessa mediana. Esse ponto é o que a gente vai chamar de baricentro, tá bom? Então, encontro da bissetriz é o incentro, encontro da mediana é o baricentro, tá? Altura. O que é altura? Altura é o segmento de reta cuja extremidade está no vértice do triângulo e ela é perpendicular ao lado oposto. Então, eu vou traçar um segmento que forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Observem aqui. Então, eu posso traçar aqui, ó, três alturas em relação a cada lado aqui. E é sempre perpendicular, tá bom? As alturas também elas se encontram em um ponto. Esse ponto que elas se encontram é chamado de ortocentro. Tá bom? Então, encontro da bissetriz em centro, encontro das medianas baricentro, encontro das alturas ortocentro. A gente vai estudar já já um pouco mais sobre isso. Mediatriz. O que é a mediatriz? A mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento. Então, agora a gente não vai ligar para o vértice. A gente vai marcar o ponto médio e desenhar uma reta perpendicular. Aí que a gente vai chamar de mediatriz. A gente já falou, né, dos encontros das alturas,
da mediana, bonitinho da bissetriz. E aí a gente vai falar um pouco mais profundo desses pontos notáveis, que é o incentro, o baricentro e o ortocentro, tá? O incentro, a gente já viu que é o encontro das bissetrizes, tá vendo? Bonitinho. E olha aqui, ó, ele é determinado pelo encontro das bissetrizes em um triângulo, e esse ponto que a gente representa pela letra I, tá? De incentro, é interno ao triângulo. Ele é interno e ele tem a mesma distância para os lados, tá vendo? Ó, se eu ligo aqui para o lado, ó, lembra que distância é a menor possível, tá? Pam, pam, pam. E o incentro, turma, ele é o centro da circunferência, tá vendo? Que é inscrita dentro desse triângulo aqui. O baricentro, que a gente representa pela letra, pelo ponto G, tá bom? Bonitinho aqui. Olha aqui, ele divide cada mediana do seguinte modo. A distância do vértice ao baricentro é o dobro da distância do baricentro ao respectivo ponto médio. Então, olha aqui de novo, ó, vou ler de novo. A distância do vértice, ó, do vértice ao baricentro, então de qualquer vértice ao baricentro, é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio. Lembra que baricentro é o encontro das medianas, tá bom? E mediana é o segmento de reta que liga o vértice até o ponto médio de um dos lados. Ortocentro, que é o encontro das alturas. Olha aqui, determinado pelo encontro das alturas, esse ponto não necessariamente é interno ao triângulo, ele pode ser fora, diferente do incentro e do ortocentro. Então temos dois casos aqui, ó. Tracei a altura aqui, pam, pam, pam. Observe o que? O ortocentro ficou fora. Também pode acontecer que esteja dentro. E nós temos também o circuncentro, tá? O que é o circuncentro? Esse ponto é determinado pelos encontros das mediatrizes de um triângulo e permite determinar uma circunferência circunscrita, tá, no triângulo. Então, o circuncentro, que foi o único que a gente não comentou ainda, ele é o encontro das mediatrizes. E quando a gente traça as três, né, mediatrizes, a gente encontra aqui um ponto que a gente chama de ponto C. Esse ponto C é o circuncentro, que por acaso ele vai ser o centro da circunferência que circunscreve, ou seja, que deixa esse triângulo dentro de uma circunferenciazinha. E turma, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na nossa aula online. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou tira ao vivo. Beijão e até a nossa próxima aula.